Fala a tua palavra, a tua verdade e a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Mateus 6, versículo 1. A nossa atitude perante a oferta é mais importante para Deus que a própria oferta. Veja o que está aqui escrito. Guardai-vos fazer a vossa esmola ou oferta diante dos homens para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai que estás nos céus. Quando deres oferta ou esmola, não faças tocar trompeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam o seu galardão. Mas tu, quando deres esmola, não sabe a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em segredo, te recompensará publicamente. Nós estamos a dar para sermos vistos pelos homens, para que os homens saibam que nós demos? Ou para dar uma oferta para Deus? Fica a pergunta. Vamos semear em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Canta com alegria, como o sol brilha, e Deus o recompensará. Canta com alegria, como o sol brilha, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos ter semeado no teu reino e confiar em ti. Sabemos que nada nunca vamos ter falta, porque és tu que enches a nossa boca de bens, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos sentar. Vamos abrir em João 15, 14. O título desta mensagem é Agradar a Deus. João 15, 14. O título da mensagem é Agradar a Deus. Veja o que está aqui escrito. Vós sereis meus amigos se fizeres o que eu vos mando. Ai, ai, ai. Jesus disse uma vez que aquele que muito deve, muito é agradecido. Se calhar só aqueles que aceitaram Cristo, que sabiam como estavam e a diferença que aconteceu depois, eles sabem que as suas vidas não pertencem mais a eles, mas pertencem a Jesus. Eu oro para que não tenha que isso acontecer com toda a gente, mas que os seus olhos sejam abertos para que possam ver Jesus como nosso Senhor e Salvador, mas Ele é tudo para nós. Às vezes nós não entendemos que Deus é muito mais para nós do que nós somos para Ele. Embora
Ele, para nós, tem um cuidado extremo, um amor extremo para conosco. Ele nos amou antes, quando nós éramos pecadores. Ele nos amou, ainda estávamos no ventre da nossa mãe. E é tão impressionante o amor que Deus tem por nós, ao ponto tal de Jesus ter ido à cruz por nós. Mas aqui quando Jesus diz, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E nós pensamos, então temos que obedecer. Temos que fazer o que Jesus manda. Mas se fizermos o que Ele nos manda, não será a nossa vida melhor? Veja o que está aqui escrito um pouco mais acima. Portanto, estamos no 14, vamos ao 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de que alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Antes de Jesus ser crucificado, ele já estava a dizer que tinha um grande amor por eles e que ele ia dar a vida por eles. Por isso ele diz, vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. É impressionante, às vezes nós vemos relatos de pessoas que acontecem em alguns países do mundo em que são mortos pelo nome de Jesus e que nunca negam Jesus. Uma senhora, guerrilheiros chegaram ao pé dela com armas apontadas e vieram-se para ela. Tu negas Jesus? E ela disse não. E deram-lhe um tiro na cara. Mas ela não negou Jesus. Outras coisas que aconteceram com eles e nunca negaram Jesus. Mas o que é mais impressionante é que um missionário foi lá, americano, e ele queria ajudá-los. E sabe o que é que eles pediam? Oração. Que orassem por ele. É impressionante quanto Jesus nos ama. Mas quando aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus reconhece quem é Deus na sua vida, então o seu amor por Deus muda por completo. Muda por completo. Jesus é o nosso caminho, a verdade e a vida. Ele é tudo para nós. Mas você entende este mandamento? Que se fizeres o que eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Porquê? Porque na unidade há força. Um casal que se ama, que se respeita, que fazem tudo para estar juntos, porque às vezes não é fácil. Esse casal vai mais longe do que alguma vez poderá ir. Porque Deus vai estar nessa união. Uma igreja que esteja unida, irmãos que estejam unidos, ninguém os pode quebrar. Não é por acaso que a Bíblia diz que um expulsa 1000, 2, 10.000, porque na união há força. Mas você pode dizer, mas é difícil. Por isso é que Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes perdoarei o meu irmão? Até 7? Não, até 70 vezes 7. Aí no casamento, até 70 vezes 7 por dia. Você não está a entender. A primeira instituição que Deus criou foi a família. E Ele quer que a família continue unida. Ele quer
que nós perseveremos por ela, lutemos por ela, porque Ele sabe que na união é impossível derrotar. E o diabo também sabe. Por isso Ele causa tanta divisão. Por isso Ele tenta tornar tanta confusão, até mesmo dentro da igreja. Porquê? Porque se Ele sabe, se Ele conseguir criar uma divisão, Ele sabe que vai destruir. Agradar a Deus é fazer o que Ele nos manda para fazer. Eu quero-vos levar alguns versículos para você perceber. Vamos a Efésios 6, 5. Efésios 6, 5. A minha vida foi mudada por causa de Deus. Em muita coisa que eu fazia, deixei de fazer por causa de Deus. Muita maneira de pensar que eu tinha, deixei de ter por causa de Deus. Não tem a ver com só para poder atingir as bênçãos e ter as bênçãos na minha vida. Não, por ter Deus na minha vida. Porque esse é que é o meu objetivo. Agradar a Deus, estar com Deus, viver com Deus. Mas veja o que está aqui escrito. Porque este é muito importante. Porque às vezes nós não entendemos o plano geral de Deus. Às vezes nós não percebemos tudo o que Deus está a fazer na nossa vida e quer fazer na nossa vida. E há coisas que nos acontecem e diz, não, mas porquê, Senhor, porquê? Porque há coisas que nós estamos a fazer que são erradas. Veja o que está aqui escrito. Vós, servos, obedecei aos vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. No seu trabalho, você tem que trabalhar como deve ser. Você está a servir a Deus. E diz, não, eu estou a servir um patrão. O patrão até vai lá aquelas coisas, a coisas de bruxos, vai a coisas. Você vai servir como deve ser. Nenhum mal se dará, nem praga alguma chegará até si. Mas você vai servir como tivesse a servir a Deus. Porquê? Porque é vontade de Deus. Nós acabamos de ler. A Bíblia diz para que em nós não haja nada que o mundo nos possa apontar. Você sabe quando crucificaram Jesus só disseram mentiras em relação a ele? Sabem quando prenderam os apóstolos disseram mentiras em relação a ele? Não disseram a verdade. Porquê? Porque se eles dissessem a verdade não tinham nada que o pudessem apontar. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Santidade, mudança. Você entende? Não, mas eu de antes era assim, eu fazia assim. E isso é justo, é sincero, é bom, é agradável. Não, então não faça. Não, mas toda a gente à minha volta faz. Então seja diferente. Eu antes de aceitar Jesus, eu aceitei Jesus com 25 anos de idade. Eu antes de aceitar Jesus, eu vivi completamente num mundo, fazia igual ao que toda a gente faz. Eu vim do meio de tropa, porque eu estive na tropa, entre os 18 anos e os 20 anos estive na tropa. Saí da tropa, fiz um curso e logo a seguir entrei para a guarda noturna. E estive lá 32 anos.
no meio de tropa, de polícia, GNR, é normal, não sei porquê, mas é normal dizerem asneiras, falarem asneiras. Não é para ofender, é a maneira de falar. E eu falava exatamente como os outros. Mas eu aceitei Jesus. E algo dentro de mim mudou. E eu parei de falar assim. No meio dos outros, eu não falava. De tal forma ficou diferente que alguns deles, quando diziam, olhavam para mim e pediam-me desculpa. E eu não disse nada. Cada um fala o que quer e vive como quer. Mas sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Eu creio que você quer agradar a Deus. Que você quer andar com Deus. A nossa conduta com Deus no mundo tem de ser de tal forma que não possam apontar um dedo a nós. E quando nos apontarem dedos vai ser mentira. Você entende? Porque não conseguem fazer de outra forma. Você sabe que se nós andarmos uma vida honesta, sincera perante Deus, o diabo não nos pode tocar. Você sabia disso? E se por algum motivo Deus permitir que isso aconteça, nós temos a confiança que virão a nós por um caminho, mas vão fugir por 7. Que em todas as coisas somos mais que vencedores. Que Ele já está derrotado antes de começar. Entenda uma coisa. Tudo o que acontece na nossa vida é para a glória de Deus Pai. As nossas vitórias é para que Ele seja glorificado. Você entende? Agradar a Deus também é obedecer. Também é obedecer nos nossos trabalhos, nos nossos empregos, na escola, ser coerente, ter uma vida que glorifique o nosso Deus. Esta é a diferença entre aquele que tem Deus realmente no coração e daquele que pode até estar com Deus, mas não está. E depois algumas pessoas não entendem, mas porquê é que isto me aconteceu? Então, mas eu aceitei Jesus. E como é que você está a viver? Você, mulher, não respeita o seu marido. E depois há coisas que lhe acontecem a si. E você diz, não, mas eu estou na igreja. A senhora diz, eu estou na igreja. Eu estou a andar com Deus. O meu marido não está. E a mim é que me acontece. Você não sabe que o julgamento começa pela casa de Deus? Você não sabe que você deve reverência ao seu esposo? Ah, mas ele não tem Cristo no coração. E a palavra de Deus diz, viva de uma forma que possa ganhar o seu marido sem palavras. Um homem virou-se e disse assim para a esposa, eu quero ir à tua igreja. Eu quero conhecer esse pastor que está a meter coisas na tua cabeça. Eu quero conhecê-lo. Porquê? Porque ele notou diferença na esposa. Ele notou que havia diferença na esposa. Ela tinha um comportamento diferente. E ele queria ir ouvir. Queria perceber porquê. Quem fez essa diferença não foi o pastor, foi Deus na vida dela. Porque ela percebeu que para agradar a Deus,
ela tem que ter um caminho certo. Tem que ser uma boa esposa. Porque esse é o caminho. E você dizer, não, mas há homens, ouça, eu não estou a dizer o contrário. Eu não estou a dizer, mas se você estiver com Deus, o seu esposo muda, a sua família muda. Você tem que ter o primeiro passo. O primeiro passo é seu. Você vai vencer, vai mudar. Agora com conflito, com litígio, com guerras, não vai dar nada. E Deus vai se afastar disso. Ouça o que eu lhe vou dizer. Deus vai se afastar disso, porque não é assim. Você, ouça bem, quando Jesus apareceu, toda a gente lhe chamava o Messias. Aquele que era esperado pelos judeus. Mas sabe o que é que toda a gente, aqueles que esperavam o Messias, toda a gente esperava dele? Que viesse libertar o povo. Só que Jesus realmente veio libertar o povo, mas não da forma que eles pensavam. Eles pensavam que iam ser libertos dos romanos, da ocupação romana que estavam a sofrer. Mas Jesus queria libertar o pecado das suas vidas. Porque era esse pecado das suas vidas que estava a fazer com que a ocupação dos romanos tivesse a acontecer. O mal só vem porque a sua conduta não está a ser como deve ser. Mal não virá ao homem sem causa. Como é que estão as suas reações? Como é que são as suas palavras? Ouça, eu estou a dizer isto para você entender. Eu erro. Infelizmente erro. Como todos os homens, como todas as mulheres. Eu erro. E quando eu estou a dizer isto, é para o seu bem, para lhe mostrar o caminho que você deve seguir. Um caminho de agradar a Deus e andar com Deus. Ouça, veja o que está aqui escrito. Hebreus 5:11. Hebreus 5:11. Vamos lá abrir. Hebreus. Onde é que os meus hebreus foram? Boa. Hebreus 5:11. Peço perdão. Eu disse Hebreus. Hebreus 11:5. Eu peço desculpa. Eu escrevi isto ao contrário. Hebreus 11. Hebreus 11:5. Enganei-me. Veja o que está aqui escrito. Hebreus 11:5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes, na sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. O que é que Enoque fez? O que é que Enoque fez? Que Deus o tirou da terra e agradou a Deus. O que é que Enoque fez? Então, vamos lá ver. Vamos a Gênesis 5:24. Gênesis 5. Nós vamos voltar aqui outra vez, mas vamos a Gênesis 5:24. Veja o que Enoque fez. Enoque e andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Deus se agradou dele e tomou para si, porque Enoque andou com Deus. Vamos perceber uma coisa. Enoque viveu
375 anos. Viveu muito ano, 375. Mas o problema é que os pais de Enoque viveram 900 anos e os filhos de Enoque viveram 900 anos. Mais 900 anos. E ele só viveu 375. Deus o levou. Ele não tomou a morte, não viu a morte, porque Deus o tomou, porque ele andava com Deus. Mas o que é que isso quer dizer, andar com Deus? Ele mudou a forma de viver. Ele já não vivia nos meios dos escarnecedores. Quando começavam a dizer mal, ele afastava-se. Ele não vivia como os outros, porque ele queria andar com Deus. O seu objetivo era Deus, já não era a vida humana, maneira de viver, já não era para agradar a homens, já não era para agradar aos amigos. Ouça, eu lembro-me na minha juventude, eu muitas das vezes fiz certas coisas para poder enturmar, para poder andar com os outros, para poder ser igual aos outros, para que os outros me vissem como igual e não me rejeitassem. Mas quando eu aceitei Jesus, eu não me preocupei nunca mais com isso. Porque eu agora só precisava de agradar a um. Você entende? Enoque percebeu isso. Enoque foi tomado para andar com Deus porque ele andou com Deus. Eu não sei se você nunca reparou. Um casal, quando é junto, quando é um casal unido, eles terminam as frases um do outro. Eles sabem o que é que o outro está a falar, o que é que o outro está a dizer, o que é que o outro está a pensar. Mesmo sem dizerem absolutamente nada. Quando há duas pessoas que são amigas e vivem muito tempo juntos e estão sempre e saem para ir para um sítio e para o outro, eles acabam por se conhecer um ao outro e saber as reações uns dos outros. No meu trabalho, eu trabalhei com colegas meus e eu sabia as reações deles. Eu sabia o que é que ia acontecer se acontecesse uma determinada coisa. Diz-me com quem é um ditado português. Diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Quando nós andamos com Deus, nós começamos a fazer e a ser como Deus é. As nossas atitudes mudam, as nossas palavras mudam, as nossas reações mudam. A nossa forma de agir muda. Porque nós estamos a andar com Deus. Muita coisa Deus me controlou. Muita, eu sou sincero, muita coisa. Eu tenho mudado e tenho vindo a mudar por causa de Deus, porque Ele me mostra o caminho que devo seguir e eu faço isso, porque eu quero agradar a Deus. E eu creio que você também. Porquê? Porque Ele é tudo para nós. Tudo. Enoque andou com Deus. E a palavra de Deus diz que Enoque agradou a Deus. Mas há mais coisas que agradam a Deus. Veja o que está escrito. Vamos voltar a Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Ora,
Sem fé é impossível agradar-lhe. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam, que é recompensador daqueles que buscam a Ele. Sem fé, o que verdadeiramente é fé? Fé é uma confiança extrema que algo ou alguém vai fazer uma coisa por nós. Quando você crê em Deus, você sabe que coisas vão acontecer. Porque ou Deus lhe mostra, ou pela sua fé, pela sua confiança em Deus, você sabe que é isso que vai acontecer. Quando você muda a sua maneira de falar, quando você começa a falar pela fé e não pelas vistas, quando você vê perante uma situação em que você está com um problema de saúde e começa a falar a fé, começa a falar, não, Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores e pelas suas pisaduras já fui sarado. Quando você começa a falar assim, crê assim, continua a falar assim, mesmo que o seu corpo esteja a dizer tudo o contrário, você esteja a sentir o contrário, mas você continua a falar, Deus vai honrar a sua fé e você é curado em nome de Jesus. Por Deus se agrada na confiança que nós temos nele. Você entende? Você entende que a nossa confiança em Deus agrada a Deus? E isso torna-se benéfico para as nossas vidas. Ouça, a fé não vem de repente. A fé é algo que se constrói, porque é uma confiança em Deus. A minha filha mais velha, quando nasceu, bebê, teve uma infecção no ouvido médio. Ela teve que ir parar ao hospital e levar injeções na cabeça e tudo. Epá, a loucura mesmo. Ela saiu, os médicos disseram que ela estava curada, só que ela veio para casa e começou a chorar muito. E nós voltámos ao médico. E o médico virou-se e disse, não, ela está outra vez com a mesma coisa. Ela tem que voltar. E eu olhei para o médico e disse, não, ela não vai voltar. Para ali, não vai voltar. A médica ficou a olhar para mim e então receitou a ela uma coisa. Por causa da minha atitude, a minha filha ficou curada sem nunca mais precisar de ir ao hospital. Quatro anos depois nasceu uma outra filha. Quando essa filha nasceu, eu já tinha mais 4 anos de cristão. 4 anos de andar com Deus. Ela era bebê, tinha 2 anos e teve uma convulsão à mesa. Eu agarrei nela, eu e minha esposa, e fomos para o hospital. A caminho do hospital eu ia orar e Deus me disse, já não precisas de ir ao hospital. Mas eu fui na mesma. Foram feitos todos os testes, inclusive ela teve que fazer um teste à cabeça para ver se havia sequelas, para ver se havia marca. Nada. Nada. 4 anos depois dessa minha filha, nasceu-me o outro filho. Ele também estava sentado na cadeira à mesa e levantou-se e caiu
para o chão, com a cabeça de lado. Chorava muito. Só que teve mais 4 anos de eu andar com Deus. A minha fé e a minha confiança em Deus já estava completamente diferente. E eu agarrei nele, meti em cima da mesa da sala e orei por ele. E ele parou imediatamente de chorar. À medida que nós caminhamos com Deus, a nossa fé vai aumentando, a nossa confiança em Dele, mas realmente os muros vão parecendo maiores. Mas o nosso Deus se torna maior que tudo e que todos. E você tem que entender que você tem que fazer crescer a sua fé, confiando nele, conhecendo-o através da sua palavra, conhecendo através das orações que você faz, porque você orando, você está a buscar a Deus tudo o que precisa. Você até pode ter um bom emprego e ter um bom ordenado e diz assim, não, eu estou bem financeiramente. Por favor, ore pelas suas finanças. Por favor, ore pelas coisas que você quer ter. Apesar de podê-las comprar, ore por elas. Você vai ver a diferença, é completamente diferente de tudo. Ore. Ore por tudo. A sua vida muda por completo. Sabe porquê? Porque você está, veja o que está aqui, ora sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é que necessário que aquilo que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Quando você ora, você está a dizer, Senhor, eu creio que Tu existes. Porque eu estou a orar a Ti, eu creio que Tu existes. Eu creio que Tu estás aí. Eu creio que Tu me estás a ouvir. E também creio que aquilo que eu estou a pedir, Tu és poderoso para colocar na minha vida. Ele é galardoador daqueles que o buscam. É recompensador daqueles que o buscam. Você está a agradar a Deus, honrando a Deus com a sua oração, com os seus pedidos. Você entende? Agradar a Deus. Deve ser algo que você deve buscar. Ouça, há coisas que nós não conseguimos mudar em nós. Não, há coisas literalmente impossíveis de mudar. Mas Deus, tudo é possível. E quando você ora e pede a Ele que mude em si, ouça, você é mudado. Eu sei que eu pedi algumas coisas na minha vida que me mudasse. E Ele mudou. Não, mas eu sempre fui assim, e quero continuar assim. O problema não é o que você é, ou como você está, é o que você quer. Porque você orando, a sua vida muda. Você pedindo a Deus, a sua vida muda. E ao você fazer isto, você sabe o que é certo. Você está a agradar a Deus. Você está a dizer a Deus, Senhor, eu quero mudar para te agradar. Eu quero andar contigo como Enoque andou. Eu quero ter a fé de mover montanhas. Porque eu confio que tu és poderoso para fazer tudo, muito mais, para além daquilo que eu peço ou creio. Tu és o Deus Todo-Poderoso. E eu creio em ti. Agradar a Deus deve ser um objetivo na sua vida, constante. Porque você sabe, agradando a Deus, a sua vida muda por completo. Você vai viver mais feliz do que alguma vez viveu. Tudo na sua vida vai começar a estabilizar. Porquê? Porque se Deus é por si, ninguém pode ser contra si. Vai ser de repente impossível. Vai levar algum tempo. Mas lhe digo que vai valer a pena. Vai valer a pena. Enoque andou com Deus e agradou a Deus. E eu creio que você andando com Deus vai agradar a Deus.
Porque em tudo na sua vida você vai buscar a Ele, acreditando nele, confiando nele, que Ele vai abrir as portas que precisam de ser abertas. Vai fechar aquelas que estavam a prejudicar a sua vida. Vai trazer até si tudo aquilo que você necessita. Vai-lhe dar o esforço e a força que você precisa. Porque os jovens cansarão e fatigarão, mas aqueles que esperam no Senhor, todos os dias as suas forças vão ser renovadas e são renovadas no nome de Jesus. Não olhe para a sua idade como obstáculo. Não olhe para as circunstâncias como obstáculo. Não olhe para que você sempre teve assim, sempre teve esta doença ou aquela doença. Não olhe isso como obstáculo. Olhe para Deus, autor e consumador da sua fé. Olhe para Ele, porque Ele vai abrir portas e vai curá-lo no nome de Jesus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ande com Deus. Agrada a Deus. Ele é o melhor de todos. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, Tu és grande, muito grande. Tu mediste a palmo o universo. Tu podes fazer tudo, Senhor. Tu és o Criador dos céus e da terra. Tu não sabes do que é que nós somos formados, como são as nossas reações, tudo, tu sabes tudo, não é? Nós queremos andar contigo. Ajuda-nos a andar contigo. Ajuda-nos a frutificar em toda a boa obra, fazer o que te agrada em tudo, em nome de Jesus. Que a nossa vida mude, Senhor, para te agradar, em nome de Jesus. Porque só pensamentos de bem tens sobre nós. Tu queres nos ajudar sempre. Mas para isso tem que ser tirado de nós todo o impedimento. Para que tu possas operar na nossa vida. Senhor, eu te agradeço de fundo do coração pelo teu amor, por Jesus, pelo teu Espírito Santo na nossa vida. Pai, obrigado, Pai. Todo o coração, obrigado. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Bom fim de semana, amém? Muitas bênçãos.